Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que vão ver e ouvir este culto de ensino da palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que possivelmente vão estar nos vendo aí nesta palavra de ensino, que todas as igrejas aqui de Monte Azul Paulista já foram liberadas para cultos presenciais. Por esta razão, não farei mais lives ao vivo na igreja, porque não tem sentido nós fazermos live ao vivo para que os irmãos fiquem em casa, sendo que as reuniões já foram abertas, né? As igrejas já estão abertas para cultos presenciais, e todas as igrejas daqui, né, de Monte Azul Paulista, estão funcionando normalmente e naturalmente. Hoje aqui na igreja estou eu, a minha filha Gabi e o meu filho Edésio, estamos aqui, não temos aqui nenhum cooperador de culto, nenhum diácono da igreja, e quero mandar um abraço aos irmãos e dizer que a igreja já está com as portas abertas. Bom, você que estava com tanta saudade, né, de estar nos cultos, está aí as portas da igreja abertas e nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs. Pastor, mas ainda eu estou receoso de ir até a igreja. Sim, se você está receoso de vir até a igreja, fique na sua casa. Você também que é do grupo de risco, né, está acima de 65 anos e tem a saúde debilitada, está com problemas de saúde, você fica em casa por prescrições, né, médicas e das autoridades. Você faz parte do grupo de risco, então fique na sua casa, acompanhando aí esta palavra depois, que vai ser disponibilizada no YouTube, né? Assembleia de Deus em MAP, é o nosso canal ali no YouTube, onde nós estamos disponibilizando todas as pregações, todas as palavras que aqui forem feitas nestes períodos. Amém? Deus abençoe. Então, está aí justificada aí a ausência das lives, né? Muita gente da Baixada já me ligou, pastor, me ligaram, né? Mandaram um recado aí no WhatsApp, perguntando, né, se eu tinha mudado daqui de Monte Azul, porque não fiz a live, né, dos últimos dias aí, e eu avisei, né, para os companheiros lá da Baixada, né, para os familiares, que a gente não está mais com os cultos ao vivo, né? Estamos disponibilizando ainda pelo YouTube, pela razão ainda que os nossos irmãos da melhor idade não podem estar aqui conosco. Então, por esta razão, nós estamos ainda disponibilizando as pregações aí da internet. Pastor, mas a internet é bom, que tem bastante gente que acompanha. Eu não fui chamado para pregar o Evangelho, embora eu esteja fazendo isso, não fui chamado para pregar o Evangelho para uma igreja vazia, com cadeiras, né? Eu fui chamado para pregar a palavra para um rebanho, né? Até porque as cadeiras não se salvam, quem se salvam são as pessoas. Então seria importante, né, fazer as lives ao vivo, mas seria mais importante, no meu ponto de vista, que os irmãos estivessem aqui na igreja. Por essa razão, não farei mais ao vivo as lives, tá bom? Deus abençoe cada um dos meus irmãos, né? Sabendo que os irmãos aí estão trabalhando, estão andando na cidade, estão indo fazer compra, estão indo nos bancos receber. Todos esses lugares são de risco, né? Então, vamos aí com muita sinceridade, muita verdade, vamos deixar de hipocrisia, que a igreja não é lugar de passar vírus para ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, você que está aí na sua casa, que está trabalhando, continua fazendo suas coisas, né? E não quer vir para a igreja, eu respeito a sua decisão. Você vá para onde você quiser, fique onde você quiser, né? Mas saiba
que aqui a igreja está de portas abertas e tem um pastor aqui pregando a palavra de Deus. E hoje é culto de ensino. Eu quero rapidamente trazer esta palavra para os irmãos. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Palavra do Senhor que está em Efésios, no seu capítulo 5, que vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes como eles, pois noutrora eres treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bendito e santo, aqui estamos diante da Tua palavra, meu Senhor, que tem sido edificante para nós. Que mais uma vez nesta noite o Senhor possa edificar a mim e aos meus filhos que aqui estão, e possa edificar aqueles que porventura vão ouvir e dar crédito a esta palavra. Pois assim, meu Senhor, nós damos crédito a ela e queremos que o Senhor bendito, nos edifique através da mesma. Senhor, ser conosco, abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite por uma razão justa. Senhor bendito, assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quero também trazer um outro versículo, para que nós possamos colocá-lo também nesse contexto dessa palavra, que está em Filipenses capítulo 2.
exortação ao amor fraternal e à humildade. Quero ler do versículo 4 até o 7. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Amém? Amados e queridos irmãos, que porventura estão aí e vão ver, esta palavra de ensino, nesta noite eu quero trazer esta palavra baseado em duas palavras, em duas pequenas palavras, em que nós colocamos aqui no contexto destes dois textos que lemos. O primeiro que nós lemos foi Efésios capítulo 5. Eu quero vos chamar a atenção sobre o versículo 18, para que a gente possa colocar um tema neste culto de ensino da palavra do Senhor, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, a qual há contenda, ou em outras traduções, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, prestem atenção nesta palavra, enchei-vos. A segunda palavra que eu quero vos chamar a atenção está em Filipenses, no texto onde nós lemos, no versículo 7 do capítulo 2, que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra é esvaziou. Então hoje nós vamos compreender um pouco daquilo que nós temos que esvaziarmos e daquilo que nós temos que enchermos, porque os dois textos trazem estas duas palavras, que é muito interessante para este culto de ensino, a gente saber, ter uma noção do que nós, como cristãos, precisamos nos esvaziar, e como cristãos, daquilo que nós precisamos nos encher. Então vamos começar com Filipenses, onde o texto afirma que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8 diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados e queridos irmãos, em rápidas palavras, tudo aquilo que nós cristãos precisamos se esvaziar, em primeiro lugar, é de nós mesmos, do nosso eu. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço um braço forte. A autoconfiança em nós mesmos é uma coisa que nós precisamos nos esvaziar todos os dias, porque a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Nós somos conduzidos por Deus, nós cristãos somos conduzidos por Deus. Em tudo aquilo que fazemos, o Senhor vai nos abrindo caminhos, a ponto que nós vamos andando por Ele, E quando a gente quer se desviar para a direita ou para a esquerda, parece que esse caminho ele se fecha.
Então nós temos um objetivo, um alvo. O apóstolo Paulo diz bem claro: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O que significa isso? Aquilo que passou, já passou, não volta mais. A gente aprende com os acertos e com os erros que cometemos para continuar avançando. E aquilo que nos serve, a gente guarda dentro de nós, e aquilo que não nos serve, a gente se esvazia. O texto de Filipenses diz que Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. Isso significa que ele se doou por nós. Ele estava pronto a dar. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, porque é aquele que dá do que lhe sobra, e aquele que recebe por não ter, porque não tem nada. Jesus Cristo, quando usa a expressão de esvaziamento, é porque ele se doou completamente. Ele se doou tanto por nós, a ponto de se esvaziar e morrer. O Senhor Jesus se esvairiu, né? Ele se esvaziou de uma forma tão grande, tão completa, a ponto de alcançar toda a humanidade no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, porque ele se esvaziou. E ele tinha autoridade, tinha poder, né? Pedro, quando saca da adaga e corta a orelha do sumo sacerdote, Jesus lhe chama a atenção e diz: olha, tu não sabes que se eu quisesse, eu poderia rogar ao Pai que mandasse aqui anjos, né, uma legião de anjos para me socorrer. Ele tinha autoridade, né? Ele repreende os ventos e o mar. Os seus discípulos ficam aterrorizados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tudo lhe obedecia. Ele tinha autoridade e poder, mas ele se esvaziou a ponto de aceitar a cruz. A cruz não foi imposta, ele aceitou a cruz. Ele quis a cruz. A cruz foi o cumprimento do seu esvaziamento na terra. Ele se esvaziou tanto a ponto de ser crucificado. O texto de Filipenses diz isso: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Foi ele quem se esvaziou de toda a sua autoridade, de todo o seu poder, a ponto de estar na cruz e ficar nela. Porque até quando ele estava pregado na cruz, as pessoas diziam: olha, se tu és o Cristo, o mesmo Filho do Deus vivo, desce daí para que nós creiamos em ti. O Senhor Jesus sabia que, mesmo que se ele descesse da cruz, eles não creriam nele, porque os seus olhos estavam fechados. Mas ele aceitou a cruz, e a cruz para nós hoje é um símbolo de vitória. A nossa vitória está na cruz do Calvário, está no esvaziar-se do Senhor. Pastor, mas como que isso é aplicável a mim? O exemplo de Cristo é aplicável perfeitamente em nós, porque o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz para nós é este símbolo, tem este simbolismo de esvaziarmos de nós mesmos, de nos submeter à vontade de Deus, porque Jesus Cristo foi para a cruz, porque era a vontade de Deus Pai. E nós temos que nos esvaziar de tudo que há em nós que impede a nossa vitória, porque a nossa vitória está na cruz. Em Gálatas o escritor escreve: olha, eu estou crucificado com Cristo.
Cristo e já não vivo mais eu. E o viver que agora vivo é Cristo Jesus. Você quer viver Cristo Jesus? Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se daquilo que te impede de ter uma vida junto a Deus, uma vida íntima com Deus, né? Tudo aquilo que te impede de ser cheio do Espírito. Porque nós observamos, olha, este copo que aqui está nas minhas mãos está um pouco menos da metade. Se ele está um pouco menos da metade, eu posso pegar esta garrafa e posso encher um pouco mais, ao ponto que eu queira. Mas se ele estiver cheio, eu não posso encher mais, porque senão transborda, se perde. Muitas das vezes a palavra de Deus se perde em nós, porque o nosso coração está cheio de coisas que não era para estar lá. O salmista, com muita propriedade, ele diz: olha, eu escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que o salmista está dizendo, olha, tinha lugar no meu coração, a tal ponto de eu esconder a tua palavra dentro dele. Será que a palavra de Deus está escondida em você? Ou será que você está tão cheio de outras coisas que não pode mais ser cheio do Espírito Santo? O Senhor Jesus, em Filipenses, ele se esvazia, né? E deixa-nos este exemplo. Pastor, do que eu tenho que me esvaziar? Você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que se esvaziar de tudo aquilo que não serve para a tua edificação. O segundo texto que nós lemos, ele traz algumas coisas da qual nós devemos nos esvaziar. Perceba comigo, o texto diz: andai, capítulo 5 de Efésios, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Os irmãos percebam que Jesus Cristo se esvaziou tanto que a sua oferta subiu como cheiro suave a Deus. Foi a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. Então, o escritor aos Efésios, ele começa dizendo: olha, tenha este exemplo em você, e comece a se esvaziar. E ele vai dizer daquilo que a gente precisa se esvaziar. Ele diz, olha, mas, versículo 3, a imputícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. A gente tem que se esvaziar da cobiça, se esvaziar, meus irmãos, de qualquer impureza. Olha do que mais que a gente tem que se esvaziar. A gente tem que se esvaziar, está no capítulo 4, nem conversações torpes. Para de conversar aquilo que não edifica. Para de tramar contra a igreja, contra o pastor, contra as coisas de Deus. Para com isso. Seja um vaso de honra, seja uma boca que fale a palavra, seja alguém que tenha exemplos cristãos, que da tua boca não saia torpeza. Se esvazie disso, se esvazie disso. Tem pessoas que só sabem falar mal, só sabem ver o que está errado. Ela não consegue enxergar o que está errado nela, mas consegue ver o que está errado ao seu redor. Você precisa se esvaziar disso, meu irmão. Se esvazie disso, porque você está cheio de coisa errada que precisa ser esvaziada. E se você não percebe isso em você mesmo, você vai continuar cheio de todas as coisas que impedem você de fato ser cheio do Espírito.
porque o nosso Cristo se esvaziou de tudo aquilo e deu exemplo para nós de tudo aquilo que podia atrapalhar o seu convívio com o Pai. Ele se esvaziou, ele se fez servo. Muitas das vezes você não é servo de ninguém, você não consegue ser servo nem das autoridades constituídas, não consegue nem ser servo do seu pastor, você não consegue ser servo da sua esposa no casamento, não consegue ser servo para os seus filhos como exemplo. Você precisa se esvaziar disso, se esvazie disso, para que o Espírito Santo possa encher você. E ele está dizendo aqui: olha, vamos se esvaziar, nem de conversas torpes tem que ser esvaziada, nem de palavras vãs ou chocarris. Palavras vãs são palavras jogadas ao vento, que não edificam, que não trazem bem a ninguém. Chocarris, tudo aquilo que você fala, você tira sarro das coisas sem saber, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Você tem que se esvaziar da chocarrice e tem que se encher de ações de graça. É para isso que servem os cultos, para você se encher de ações de graça, para você cultuar a Deus. Muitas das vezes você não tem força de cultuar a Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque você está cheio de coisas que impedem ações de graça na tua vida. Você está cheio de tanta amargura que o Espírito Santo não consegue encher você. Você já está cheio, é igual o copo, já está cheio. Você precisa esvaziar-se. O Senhor Jesus se esvaziou e nós precisamos nos esvaziarmos de todas essas coisas. Se esvazie disso. O texto vai dizer: olha, nós temos que se esvaziar de impureza. Versículo 5 do capítulo 5 de Efésios. Da impureza ou da avareza. O avarento é uma coisa terrível. O avarento, ele sobrevive só para comer, ele não prospera, porque ele não sabe dar aquilo que é de Deus, o que é devido de Deus, e não sabe nem fazer distinção disso. Acha que a oferta que ele traz, acha que o dízimo que ele traz é para o pastor. Não, é para Deus. Isso é mandamento de Deus. Malaquias diz isso. E quando você não faz isso, você se enche de avareza. Avarento. O avarento não herda o reino de Deus. Você não consegue nem dar a Deus aquilo que é devido. Por quê, pastor? Porque você é um avarento, está cheio de avareza. Se esvazie disso, tire isso de você. Tenha a alegria de ser um ofertante, de ser um dizimista da casa do Senhor. Tire a avareza do teu coração, se esvazie da avareza, da idolatria. Não vou nem falar de idolatria. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem muita gente se enchendo de engano, atrás de profeta, para lhe dizer o que vai fazer. Quem diz o que você tem que fazer, meu irmão, é a palavra de Deus. Nós andamos pela palavra. Aprenda isso em nome de Jesus. Se esvazie de mentiras, de palavras vãs que enganam, porque nisso você vai atrair a ira de Deus. O texto diz no versículo 7: portanto, não sejais participantes como eles, pois noutrora eres trevas, porém agora sois filhos da luz. Andai como os filhos da luz, porque os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. Olha, meus amados e queridos irmãos, aqui está sobre aquilo que nós devemos nos encher, esvaziando-nos de toda avareza, idolatria, palavras torpes. Tudo isso a gente precisa se desvaziar,
Oh pastor, mas eu vou me encher do quê? Você precisa se encher destas coisas, dos frutos da luz. Os frutos da luz consistem em toda bondade. Você precisa se encher da bondade. Você precisa também se encher de justiça e de verdade. Se encha disso. O versículo 18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que nos esvaziar como Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo submisso à palavra. E nós temos que nos encher do Espírito, porque daquilo que você é cheio é aquilo que você é. Por isso que a Bíblia diz que a morte procede do coração, porque o coração é a fonte da vida, e o seu coração tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus e de tudo aquilo que Ele traz. Pastor, mas o que é que o Espírito Santo traz? O Espírito Santo traz isto que nós vamos ler: bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isto são frutos do Espírito que você precisa se encher dele. E por que o texto diz: não vos embriagueis com o vinho que há contenda? Olha que coisa interessante. O vinho é o símbolo da alegria. E aqui neste contexto, no contexto desta palavra, ele está dizendo como nós devemos ser e aquilo que nós não devemos fazer. E eu quero observar este versículo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda e a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante. O vinho, ele simboliza na palavra do Senhor alegria. E o texto está dizendo: ó, não vos embriagueis com vinho. Não se enche. Embriagar é quando você toma uma porção excessiva de uma bebida alcoólica e fica embriagado, perde a razão, perde o sentido. Uma pessoa embriagada, ela não consegue dirigir direito, ela não consegue nem andar direito. Por isso que vocês veem aí, muitas das vezes aí, em alguma filmagem, o bêbado andando, caindo para lá e para cá, não consegue parar em pé. Por quê? Porque está embriagado. Tem crente que não consegue parar em pé na igreja. Por quê, pastor? Porque está embriagado. Embriagado de cachaça, pastor? Não, embriagado de tudo aquilo que não presta. Por isso que ele não consegue parar em pé, ele não consegue andar no caminho que é Cristo. Por isso que ele vem para a igreja, sai fora, vem para a igreja, sai fora. Por quê? Porque ele está embriagado de contenda. E olha que coisa interessante, o texto diz: não vos embriagueis com vinho. Por que usa a expressão vinho? Porque vinho é alegria. Tem pessoas que têm alegria. Ô pastor, o que é isso? Tem pessoas que se alegram em ser linguarudo, em ser fofoqueiro, em viver contendendo, em desordem. Ele é conhecido pelas suas características. Olha, esse irmão briga com todo mundo. Olha, esse irmão é assim. Isso aí é assim mesmo. Uma hora está na igreja, outra hora não está. Ele é conhecido por isso. Ele se alegra com isso. Você vê que todo aquele que enche a cara, ele fica mais alegrinho. Fica brincando, fica falando coisa inconveniente. Está embriagado. Por isso que o texto vai dizer: não se alegre com a contenda, não se alegre com coisa errada. O texto vai dizer: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Não se alegre com contenda, não, mas se encha do Espírito Santo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, olha qual é o resultado de se encher do Espírito Santo. Além de ele ter bondade, justiça e verdade, ele também fala de salmos.
falando entre voz de salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele está cheio das coisas de Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os irmãos percebam, quando a pessoa se enche do Espírito Santo, ela tem salmos para falar, ela tem hinos no seu coração, ela é cheia de bondade, ela se esvazia dela mesma, ela busca o interesse do outro, ela se sujeita. O versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque quando o homem se esvazia de tudo que é ruim e se enche do Espírito Santo, ele tem prazer em ajudar, ele tem prazer em servir, ele está cheio da presença de Deus, a ponto de querer servir, ser servo do Senhor. Tem gente que fala: eu sou servo de Deus, mas não consegue servir nem ao seu pastor, que está aí em terreno. Se você não consegue ser servo de alguém,